Olá pessoal, muito bom dia! A partir de amanhã, dessa sexta-feira, a gente vai estar vivendo uma lua nova no signo de Câncer. Portanto, a gente inicia uma lunação. É sobre isso que eu falo, é uma lunação muito específica, muito especial, uma formação tensa no céu e é sobre isso que eu falo a partir de agora. Para quem não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu sou Aline Macari, jornalista e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vem com a gente. Bom, a partir dessa sexta-feira, hoje, quinta, a gente já tem a Lua no céu, no signo de Câncer. Mas amanhã ela forma uma conjunção com o Sol. É isso que é uma Lua nova, né? Quando a gente tem a conjunção de Sol e Lua, dessas duas grandes potências. E por isso a gente se alegra, porque geralmente é o início de um novo ciclo, né? A Lua vai fazer a sua volta, né? Estando dentro da lunação de Câncer. E aí isso acontece a partir de amanhã, por volta aproximadamente do grau 18 do signo de Câncer. Esse é um momento muito esperado, geralmente auspicioso, porque é um momento de semeadura. É nesse momento em que a gente planta uma semente de verdade e uma semente intencional, uma intenção. Então a gente planta projetos, a gente planta sonhos, a gente planta esperanças, a gente planta atitudes para a gente colher lá na frente o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho numa determinada área da vida da gente. Então isso é sempre muito interessante. Entretanto, nesta formação em especial, a gente vai estar vivendo uma fortíssima tensão entre Sol e Lua em Câncer, numa oposição, num cabo de guerra com Plutão em Capricórnio. Bom, isso tem vários significados e é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Vamos entender um pouco sobre que oposições são essas, que par de opostos é esse? A gente está falando de Câncer, que é o primeiro signo do elemento água, portanto é o começo da vida. Ali a gente está falando do útero, do feminino, da gravidez, da criança, da infância, da família, do lar, da ancestralidade e de tudo que gire em torno desse combo super feminino, né? Câncer é regido pela própria Lua, né? Entretanto, a gente vai estar numa oposição a Plutão. E se Câncer é a vida privada, Plutão é a vida pública. Então ali em cima a gente está falando de trabalho, de responsabilidade, de status quo, de política e economia, porque é o máximo da vida institucional, é a institucionalização de algumas questões. Então a gente vai estar nesse cabo de guerra a partir de amanhã. De que maneira a gente pode entender isso? Bom, isso não é necessariamente bom e nem ruim. Sempre na astrologia, em se tratando de arquétipos e de símbolos, a gente nunca está necessariamente falando de alguma coisa que seja positiva ou negativa. Mas a gente pode ter o desenrolar disso com experiências que são mais auspiciosas e outras nem tanto. No texto que eu escrevi hoje, eu disse o seguinte, que há vários dias a gente está falando que a casa está caindo. Eu não sei se vocês estão acompanhando os conteúdos aqui da Astróloga, mas uma vez que a gente está na temporada canceriana, faz todo sentido a gente falar do lar e da casa, num sentido bastante claro e objetivo, quanto num sentido mais subjetivo. Então a casa está caindo em várias situações. A casa está caindo porque às vezes no seu lar, na sua vida privada, a coisa anda muito desestabilizada, as pessoas podem estar tendo problemas nas suas casas, né? Relativamente às suas questões, às suas instabilidades emocionais. Esse é um período delicado porque a gente já tem mais de um ano e tantos meses aí de pandemia, não tem sido nada fácil para tantos de nós, pessoas que perderam entes queridos, desestabilização econômica, pessoas que tiveram que largar um aluguel mais caro para ir para um aluguel mais barato. Então, quando eu digo a casa está caindo a nossa vida privada, que a gente está tendo que se reorganizar para se acomodar a uma nova maneira de ser e estar no mundo nesse momento. Para além disso, a gente tem a questão também da vida social e da vida pública. Então a gente está vendo a casa caindo, né? Tá todo mundo falando aí que a casa está caindo nos últimos tempos, em outras experiências ao redor do mundo que a gente tem acompanhado.
né, situações de prédios desmoronando, né? A gente teve uma situação como essa há poucos dias em Miami e a gente está vendo a casa caindo também em algumas situações no Brasil. Eu diria que a casa estava rachando, estava abalando, estava chacoalhando, mas de fato a gente pode ver a casa caindo, a metáfora casa caindo aí, né, nesses próximos dias, a partir de hoje, de maneira mais enfática amanhã e entrando para o final de semana. Bom, o que eu gostaria de trazer para a gente que eu anotei no texto de hoje? Vejam bem, na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, a gente imaginando que essa vida doméstica está em oposição a um planeta de morte e de transformação, de morrer e de renascer, a gente pode imaginar tanta coisa, né? O nosso repertório simbólico é muito vasto. Então a gente pode imaginar, na melhor das hipóteses, uma reforma em casa, você está fazendo um puxadinho, está dando aquela transformada, aquele tapinha no visual da casa, né? Está fazendo algumas pequenas reformas. Você pode imaginar que de repente você está recebendo aí a sua sogra, a sua matriarca para passar uns dias ou uma longa temporada na sua casa. E a gente também pode imaginar muitos partos nesse período, bebês que estão vindo ao mundo nesse período de nascimento, né? A temporada canceriana tem uma forte relação com os bebês. E Plutão em cena chega para transformar o cenário. Então ele muda a casa, muda a energia, aumenta a família. Essas são as melhores perspectivas possíveis dessa oposição entre Sol, Lua e Plutão. Entretanto, dentro de perspectivas talvez menos favoráveis, a gente está vendo aí duas situações. A gente pode estar vendo a vida privada que abala a vida pública, ou a vida pública que abala a vida privada. Uma das notícias que mais me chamou a atenção nesses dias, e é sempre muito interessante a gente estar entendendo o que se passa no macrocosmo e no microcosmo, né? A gente entende o que acontece no céu a partir, inclusive, dos noticiários, né? Do que a gente acompanha na Terra. Enfim, uma das notícias que mais me chamou a atenção foi a questão do assassinato do presidente do Haiti em casa. Então vejam bem, uma figura que representa o governo, não é uma figura de vida pública, é ele quem governa o país, foi assassinado, tem tudo a ver com Plutão, é morte não simbólica, é essa absolutamente palpável, visível, dentro de casa, dentro do ambiente doméstico. Isso aconteceu ainda não dentro de uma perspectiva de Lua em Câncer em oposição a Plutão, isso aconteceu antes com a Lua em Gêmeos, mas é interessante porque quando a gente tem uma formação celeste lá em cima, e eu já falei isso outras vezes aqui no canal, a gente pode ver alguns eventos que têm essa configuração poucas horas antes dessa formação precisa. Então é sempre muito interessante a gente estar de olho nisso tudo. Bom, o que mais que a gente tem a partir disso? É também interessante levar em consideração que esse evento do Haiti e outras coisas que estão chacoalhando as estruturas dos últimos tempos tem uma forte relação com o desencontro da quadratura em T dos planetas que estão em Touro, Leão e Aquário, que são Saturno, Urano e Marte e Vênus essa semana, não é mesmo? Então a gente tem uma grande desestruturação, fortes abalos celestes lá em cima e que reverberam aqui embaixo. De que maneira a gente pode entender isso no Brasil? Veja bem, a gente pode imaginar isso, de repente, pensando que as fortes desestabilizações institucionais, políticas e econômicas que acontecem no momento podem estremecer os lares. Então as pessoas podem perder o emprego, verem suas vidas muito mais dificultadas, famílias que às vezes precisam se separar, viver em ambientes menores, em lugares menores. Essa semana eu comecei o vídeo dessa semana, do Céu da Semana, falando de questões econômicas e também relativas à alimentação e à fome. Isso é uma realidade no mundo, né? Inflação seguida de fome, de desemprego. Então, assim, as dificuldades nacionais, as dificuldades dos governos abalam a vida intimamente, né, na nossa vida pessoal. Agora também existe o contrário, existe a possibilidade de uma forte desestabilização familiar e emocional, porque em Câncer a gente está falando de emoções fora do controle afetarem profundamente
questões institucionais, governamentais, política e economia. E parte disso a gente tem visto nos últimos dias e nos últimos tempos. De ontem para hoje a gente viu, inclusive por conta de Mercúrio em mau aspecto com Netuno, notícias atrapalhadas, uma grande confusão que pode ir esquentando, esquentando, esquentando ao ponto da gente ver algo de fato estremecendo, abalando as estruturas da República com essa lua nova em Câncer oposta a Plutão. Bom, como eu disse no texto de hoje, e finalizando, em ocasiões como esta, a mim me parece como um daqueles momentos em que o destino se mostra implacável. Tem algumas configurações planetárias que me parecem de fato algo, uma força acachapante do destino sobre nós. Entretanto, nós temos o livre arbítrio e isso é muito importante. O destino cai de maneira acachapante sobre nós, mas a maneira como a gente vai lidar com essas situações imprevisíveis e com esses grandes golpes da vida, é a gente quem se coloca na vida de uma determinada maneira e decide como surfar essa grande onda. Bom, também como eu disse no texto, nesse exercício de sobriedade que tem a ver com o livre-arbítrio, fazer o bom uso do seu livre-arbítrio tem tudo a ver com o estar lúcido e também com o fato de termos emoções sob controle, e em Câncer isso é muito importante, que o céu nos guie e o amor pela família, que é o nosso núcleo familiar, nos transforme, e que o amor pela pátria, que é a nossa grande família, o amor pela nação, também nos transforme, porque essa é uma grande família, né? A gente está imaginando aí não apenas uma família de pequenos núcleos, mas uma grande família nacional que fala a mesma língua, que divide os mesmos valores, a mesma cultura, a mesma língua e o mesmo comportamento. Este é um aspecto que pode sim ser mais impactante para pessoas do signo de Câncer e do signo de Capricórnio. São dias que vão estremecer a vida de todos nós. É um início de ciclo e é um início de ciclo bastante transformador, onde algo que se inicia agora pode já começar como uma grande reviravolta, mudando as configurações da vida da gente. Como eu já disse, isso acontece no grau 18 do signo de Câncer, ali na conjunção entre Sol e Lua, portanto, ali aos arredores do 20º grau de Câncer, há muita coisa acontecendo. Dê uma olhada no seu mapa, se você quiser ir mais a fundo nessa questão e perceber em que área da vida isso pode te abalar de alguma maneira. É isso, meus amigos, a gente vai conversando, deixem seus comentários, a gente se encontra, hoje é quinta-feira, a gente se encontra de novo amanhã para a gente falar sobre a entrada de Mercúrio no signo de Câncer. Agora, cada vez mais a gente tem planetinhas aí no signo de Câncer. A melhor lua nova possível para todos nós, de novo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.